Então, boa noite, pessoal. Né? Estamos aqui para mais um mini curso quinzenal, né, do PIBID, né, que funciona na Escola Washington, né? O PIBID que é em parceria com o IF. E hoje nossas apresentadoras serão a Glaucieni, né, e a Daiane. Acho que, sem mais delongas, quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, podemos começar. A gente já começa a apresentação, então eu vou passar para as meninas aí. Podem começar, tá? Boa noite, meu nome é Daiane, eu sou pibidiana do primeiro ano, nas terça-feiras, das 1 às 4 horas. E eu conto com a presença de todos os alunos para poder tirar suas dúvidas em física, que a gente vai estar atendendo na maior disposição. E vou começar a apresentar daqui a pouco. Boa noite. Desculpa eu hoje não estar com câmera, mas tive um problema aqui com as câmeras. E meu nome é Glauceni, também sou pibidiana. Tenho monitoria com os alunos na segunda e no sábado. Estamos à disposição. E vamos apresentar para vocês por que o céu é azul. Vamos começar. Por que o céu é azul? Para a gente poder entender melhor por que o céu é azul, primeiro a gente tem que descobrir um pouco sobre como funciona a luz do nosso Sol. A luz, quando a gente vê o Sol ao olho nu, a gente percebe que ele tem uma cor meio alaranjada, amarelada. Só que, na realidade, quando a gente sai da atmosfera terrestre, ele tem um tom mais branco, mais pro lado do branco, não sendo amarelado. E, na verdade, essa cor, ela é uma mistura de várias cores, né? Que é o vermelho, o laranja, o verde, o azul, o anil, o oceano, e o roxo violeta, assim como a gente vê em um arco-íris. Quando a gente faz o contrário dessas cores, né, uma mistura de todas essas cores, resulta na cor branca, né? Então, essas cores, ela vem da luz do sol. Como cada uma dessas cores, ela é feita de ondas eletromagnéticas. E essas cores, elas variam, elas têm essa variedade por causa dos seus diferentes comprimentos de ondas que elas têm, que elas possuem. Cada cor, ela tem o seu comprimento de onda específico. E é por isso que a gente percebe a cor de um jeito diferente. Aqui podemos perceber que temos as ondas eletromagnéticas. Temos os raios gama, raio-x, UV, infravermelho, micro-ondas e o ondas de rádio. Essas ondas a gente não consegue ver a olho nu, apenas com materiais específicos. Mas nesse feixe aqui temos a luz visível, temos todos os espectros das cores. Então, o azul do céu, ele tem a sua origem no espalhamento da luz do Sol por moléculas presentes na atmosfera terrestre. Quando a luz incidente, que é a luz solar, após interagir com a matéria, ela é redirecionada em muitas direções diferentes. Digamos que ocorre espalhamento, né? Quando ela bate na atmosfera, ela tem o espalhamento das cores, como num prisma. Quando reflete a luz, um prisma do outro lado, ele reflete por todas as cores que a gente vê no arco-íris, que é essas cores que eu citei anteriormente. O espalhamento da luz depende do comprimento de onda da luz incidente, e nesse processo, a luz é absorvida e rapidamente emitida. Então, é muito rápido esse processo que acontece. Para a luz visível, né, o comprimento de onda ele está situado no intervalo entre 390 a 780 nanômetros. Isso é muito pequeno, menor que a espessura de um fio de cabelo. Então, no slide anterior, quando eu falei que as cores variam por causa dos seus diferentes comprimentos de onda, podemos perceber aqui a imagem ao lado que cada cor tem o seu comprimento de onda. Porém, o vermelho é a cor que tem o maior comprimento de onda e o violeta o menor comprimento de onda. O comprimento de onda ele é
quando uma onda ela está de uma crista até outra crista. Quando ela faz um movimento, ela desce e sobe. Desce e sobe. E esse comprimento de onda, na física, ele é chamado por lambda. Lambda. E percebemos aqui também que temos aqui uma imagem, seu comprimento de onda é menor. Percebemos que aqui ela tem um comprimento menor do que a de cima. Que aqui ela desce e sobe, ela é bem menor. Também tem outro componente, que é a chamada frequência. Ela é representada pela letra F, e no sistema internacional, ela é medida em hertz. A frequência, ela corresponde um número de oscilações que uma onda ela tem um certo período de tempo. Então, cada vez que ela oscila, ela tem uma frequência que é dada que ela está dentro de um intervalo de tempo. Então, percebemos aqui que o violeta, por ele ter o menor comprimento de onda, ele tem a maior frequência, porque ela vai oscilar mais rápido. No caso do vermelho, ela tem um comprimento de onda maior, só que a sua frequência é menor, então ela vai demorar um tempinho para ter essa frequência, esse tempo. Então, se uma onda ela diz que ela tem 50 Hz, quer dizer que ela oscila 50 vezes por segundo. Então, aqui no caso, vamos pegar o exemplo do violeta, ela tem de 790 a 680 de frequência, quer dizer que ela vibra, que ela oscila nesse período 50 vezes por segundo. Então, ela vai oscilar esse valor 50 vezes por segundo, que é extremamente rápido, né? Então, os componentes correspondentes ao comprimento de onda menores do espectro luminoso, como azul ou violeta, eles são muito mais espalhados na atmosfera do que os comprimentos de onda correspondentes a cores maiores, no caso o vermelho, o laranja. A intensidade de espalhamento da luz azul no espectro solar, ela é cerca de 10 vezes maior que o comprimento da vermelha. Então, o vermelho, a gente não consegue enxergar ele durante o dia a dia do céu por causa do seu espalhamento, porque ele tem um maior comprimento de onda. Aqui na imagem ao lado podemos ver que ela tem um comprimento de onda bem grande. Só que, quando a gente observa nessa tabela, a gente vê que o violeta tem um menor comprimento de onda e maior frequência, né, do que o azul. E, portanto, ele se torna mais espalhado que o azul. Só que a gente não vê o céu violeta, a gente vê o céu azul. Então, por que a gente não consegue ver o céu violeta? Uma das primeiras razões está nesse primeiro gráfico, que ele representa a sensibilidade relativa ao olho humano para diferentes comprimentos de onda de luz visível. Então, o olho humano ele é mais sensível ao azul do que o violeta. Podemos perceber que o violeta está bem mais no cantinho aqui. Porém, outros animais, eles têm outros tipos de sensibilidades. Tem alguns animais que conseguem ver cores diferentes do que a gente. E uma outra razão por que a gente não vê o céu violeta é a intensidade do espectro solar, que o azul ele tem maior intensidade que o violeta. Aqui podemos perceber que o azul está bem coladinho do violeta, só que o espectro solar do azul é mais intenso. Por isso a gente tem mais consegue enxergar melhor o azul. Agora vamos falar sobre. Vamos estar falando sobre por que a luz azul. O homem, ele teve uma curiosidade em saber por que o céu é azul. Foi John Tyndall, um físico inglês e pesquisador, ele que fez as principais pesquisas nessa área. E ele conseguiu notar, através das suas pesquisas, que as partículas que compõem a nossa atmosfera, elas são muito pequenas. Principalmente, a nossa atmosfera é composta por oxigênio e nitrogênio. Então, são umas partículas muito pequenininhas. E que com isso, elas dispersam melhor, em primeiro lugar, as ondas que têm comprimentos de ondas menores, que seriam os azuis.
Então, por isso, ela dispersa numa... Deixa eu tentar. Falaram aqui que meu áudio está muito baixo. Eu vou tentar mudar aqui. Peraí, só um instantinho. Vou voltar ao início aqui, porque disse que estava muito baixo, não estava dando para entender. Eu vou voltar aqui. Assim, o homem, ele sempre teve curiosidade em saber por que o céu é azul. Então, foi John Tyndall, um físico inglês e pesquisador, que fez as principais pesquisas nessa área. Ele fez diferentes experimentos com várias simulações, e com isso ele conseguiu mostrar que é devido à composição da nossa atmosfera e como a luz se espalha por essa atmosfera. Ele viu que as partículas que compõem a atmosfera terrestre são muito pequenas, e elas são principalmente o oxigênio e o nitrogênio. Com isso, elas dispersam melhor as luzes de comprimento menores, que é os tons azuis. Então, eles dispersam melhor eles e dificultam a passagem das ondas de comprimento maior, que são as de tons avermelhados e amarelos. As luzes de tom azuis, como a gente vê nesse desenho, elas são as primeiras a dispersar na atmosfera. Elas se dispersam em vários sentidos, porque elas atingem as partículas dos gases presentes na nossa atmosfera, elas se dispersam em todos os lados, assim como um prisma. Quando a gente joga uma luz nela, elas se dispersam em todas as direções. Então, as luzes de comprimento vermelho e amarelo, que têm comprimentos de ondas maiores, elas levam uma quantidade maior de distância para poder se dispersar. Com isso, vemos a tonalidade azul que vemos no céu. Pode passar. A explicação para esse fenômeno vem da forma como a luz se espalha na atmosfera, né? Se a gente vemos no final de tarde, principalmente no outono, no inverno, que sempre a gente vê o céu avermelhado, aqui estou no final da tarde, isso se deve à posição que o Sol está em relação a nós. Conseguimos ver nessa imagem o desenho da criança, da pessoa aí, está bem distante do Sol. Com isso, as ondas de maior comprimento, que de tons avermelhados, amarelados, conseguem chegar até a pessoa, até os seus olhos. Diferente de que se estivesse na volta do dia, no dia, mas quando o Sol está mais alto, porque a distância seria menor até nós. Então, a luz azul se espalha primeiro. Então, vem nessa ordem: a luz azul se espalha primeiro, depois vem a verde. Quanto maior o comprimento, mais ela vai demorar a espalhar. Então, dependendo da distância da atmosfera, seria a distância que a luz se espalharia. Então, a vermelha, ela precisaria de uma distância maior para ela se espalhar. Se a gente conseguisse observar o céu acima de 100 quilômetros de altitude, que seria já fora da nossa atmosfera, veríamos um céu totalmente preto. Agora, como a nossa atmosfera ela é composta desses gases, vemos azul. Diferente se estivéssemos em outros planetas. Em outros planetas, dependeria do gás que compõe a atmosfera. Como em Marte, por exemplo, os gases que compõem a atmosfera lá deixam o céu vermelho, porque eles deixam mais passar a luz vermelha com menos dificuldade pelas suas moléculas. Então, com isso, o céu lá é vermelho. Também fala que se a gente, depois de uma chuva, a gente vê o céu bem azul. Esse detalhe se deve porque a chuva ela lava todos os resíduos, as fuligem, fumaça que fica na atmosfera, e com isso as luzes azuis, a gente vê o espalhamento dela na sua totalidade. Por isso que após uma chuva, assim, sempre o céu fica bem azul. E é isso.
Então, isso é a nossa apresentação. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu entrei já, ela já estava explicando. Eu entrei que ela falando, ela perguntou, então por que o céu não é roxo, violeta, não sei o que ela falou, em vez de azul? Eu não entendi essa explicação aí. Vou colocar aqui para apresentar. É por causa da sensibilidade do olho humano, porque a gente tem maior sensibilidade para poder enxergar cores do tom do azul. E também por causa da intensidade do espectro do espectro solar, que a intensidade do violeta ele é menor do que o azul. Então, o nosso olho, ser humano, ele tem mais facilidade de conseguir ver a cor azul do que o violeta. E a intensidade da cor também vindo até nós. Já outros animais, eles conseguem enxergar de outras cores diferentes. A luz violeta, ela fica num espectro que o olho humano já não vê totalmente, né? Ele já tem dificuldade mais em ver essa cor espalhada. Então, os animais conseguem não ver todas essas cores, violeta, verde, vermelho, todas essas cores que estão aí no meio. Sim, de acordo com pesquisas, eles conseguem ver mais cores do que a gente. Eles têm mais sensibilidade no olhar do que o ser humano. Tem alguns animais que conseguem enxergar em infravermelho. A gente, nós, os seres humanos, não conseguimos enxergar. Nem com material, tipo hidroscópio. Ah, sei falar o nome desse trem, não. Materiais, sim. Materiais dá sim. Mas pelo... Ah, entendi. Mais alguém tem alguma pergunta? Nós vamos colocar no chat o link do formulário para vocês responder. Você coloca aí, Daiane? Aí vocês respondam o formulário. Já está no chat, já. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre... professor, então acho que é isso. Pessoal que está participando, eu vi que entrou então, o João Gabriel, a Cida, a Celi, diz que entrou mais alguém. Lívia, eu não sei se é aluna nossa, se é colega de vocês, Lorena Gomes. Eu sou aluna. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Lorena é aluna? Nada, professora. Verdade. Roseni também, né? Obrigada pela participação. De nada. Professora, me manda o número do telefone da senhora pelo meu PV. Eu preciso mandar a tarefa do meu menino para a senhora, do 2º ano matutino. Ah, tá. Eu não sei se eu